Em nome de Jesus nós oramos. Pai Celeste, agradecemos por este encontro dos líderes e dos obreiros. Obrigado pela grande obra que o Senhor está fazendo no nosso meio e por nós. Oramos que esta obra possa prosperar nas nossas mãos em nome de Jesus. Proteja o seu povo, preserva o seu povo. Oramos que, Senhor, tudo nas nossas vidas possa trazer glória para Ti em nome de Jesus. Senhor, usa-nos e daremos glória para Ti em todo momento. Obrigado pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Muito obrigado, podem sentar. É maravilhoso estarmos juntos aqui mais uma vez. Iremos olhar a David e o sol. Iremos ver também algumas partes da vida de Saul. Então, iremos ver algumas passagens aqui que falam acerca de Saul. Estávamos a ver aqui a memória, o verso memória. Está falando de um versículo memória. 1 de Samuel 23, no versículo 8. 1 de Samuel 23, 8. Então Samuel mandou chamar a todo o povo e a peleja que descesse aquela para cercar David e os seus homens. Veja, este é um homem que foi escolhido para proteger a nação. E agora, a sua guerra era contra os seus homens e David. Ele chamou toda a gente, juntou-os de todas as tribos. Temos um assunto, algo para fazer. Ele chamou para a guerra. E não contra os filisteus, não contra os inimigos de Deus. Ele chamou para batalhar, lutar, não uma batalha justificável, mas estava cercando David e os seus homens. Então, Saul não começou desta maneira. Vamos ver como ele começou. 1 de Samuel, capítulo 10. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 20. Diz no versículo 20: fazendo, pois, chegar Samuel todas as nações, as tribos, tornou-se a tribo de tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o puseram, porém, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo. Era mais o quê? Alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo, jubilou todo o povo e disseram: o que disseram? Viva o rei. Ele tinha uma figura alta sobre todos os filhos de Israel. Agora a mensagem hoje é a vida trágica de uma vida de altitude. A tragédia de uma vida de altitude ou de alteza. Como é que ele conduziu a sua vida? Como é que ele viveu atualmente? E como é que ele caiu pouco a pouco? Porque nós, se formos a olhar a vida de Saul, ele caiu de cima de honra e caiu para o horror. Começou aos poucos, e ele não conseguiu corrigir os seus passos. Ele foi caindo, descendo da montanha para baixo, e nunca mais se recuperou da queda. Então, isso é uma queda, é um apostatado, que dificilmente ele volta. Então, o conselho de Deus é de que tenha cuidado. Estamos a ver a vida trágica de uma vida de alteza, de altura. O que realmente aconteceu com ele? O que ele viveu a sua vida? Então, quando a pessoa está embaixo, o que podemos aprender? O primeiro ponto
o apostatado de Saulo através de pequena desobediência. O ponto número 2, descendo para baixo até a deterioração pior. Ele saiu do mal para pior. Ele foi marcando passos para trás até a deterioração. 3. As batalhas secretas que levam ao destino perdido. Primeiro ponto. Diga-me o primeiro ponto qual é que é? Ou apostasia de Saul através da pequena desobediência. Então, o Senhor transforma este lado, tu muda este lado. 1 Samuel capítulo 10, no princípio da história deste homem, quando ele encontrou, quando a transformação tomou lugar, quando a conversão, quando a mudança na sua vida começou. 1 Samuel capítulo 10, no versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. É mudança de coração, é mudança de vida, é mudança do espírito. Vou te dar um novo coração, vou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Deus lhe deu um novo coração. Esses sinais todos aconteceram. Veja o versículo 26 no mesmo capítulo. E foi também Saul para sua casa em Gibeia, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Quando ele foi ungido como rei, muita gente o suportou. Mas veja o versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, o que ele fez? Porém, ele se fez como surdo. Ele ficou surdo, não perseguiu ninguém, ele estava convertido. Ele não quis tocar a ninguém, ele era um filho verdadeiro de Deus naquele momento. Ele era humilde. E quando as pessoas não suportaram, disse: isso não há problema. Ele ficou calado. Alguns suportaram, outros não. Então, como que a queda começou? A pequena coisa aconteceu, e a pequena coisa que começou, e a sua jornada começou a descer. Capítulo 13, 8. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: por quanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas no dia aprazado, e os filisteus já se tinham juntado a Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Violentei-me e ofereci holocausto. É assim como começou. Pequena coisa. Samuel disse para esperar por 7 dias. E ele sabia que devia esperar 7 dias por Samuel. Porque Samuel, ele tinha um ministro duplicado. Era um profeta e também um sacerdote. Então, tinham que sacrificar algo para depois ir à guerra. Ele tinha sido escolhido para ser rei, mas não profeta ou como sacerdote. Então, quando Samuel chegou para oferecer o sacrifício, então para lhe dizer: vai à guerra. Mas ele violentou-se. Ele esperou primeiro, segundo, terceiro. Então, no 7 dias antes de chegar, era um teste para a sua fé, era teste da sua lealidade, era teste da sua obediência. Mas ele falhou. E quando soube que os filisteus estavam ali, o povo estava se espalhando, ele disse: traga como sacrifício, eu vou fazer. Então,
era o fim do 7º dia, e os 7º dias chegou Samuel, disse, o que é que fizeste? Disse, eu fiz sacrifício, eu violentei-me. A pequena desobediência, esse foi o princípio da sua queda. Vamos ver também, capítulo 3, no versículo 14. Vamos para o versículo 13. Então disse Samuel a Saul, obraste neciamente. A impaciência é loucura. Não esperar é loucura. E não tomar as coisas divisamente. E também colocar uma murmuração ou culpa ao servo do Senhor, você está sendo, é uma falha. É loucura. Então, mesmo tendo ele boas intenções, é a razão que eu fiz isso. Então, Samuel disse aqui, obraste neciamente. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o homem, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, e por causa dessa pequena coisa que aconteceu, o Senhor disse, o seu reino não subsistirá, porque a desobediência se manifestou. Mesmo sendo pouca coisa, a desobediência manifestou-se aí. E Deus não se manifestou, mesmo no 15, veja o versículo 15, capítulo 15, versículo 9. Saul e o povo perdoaram a Gag, e ao melhor das ovelhas das vacas, e as da segunda sorte, e os cordeiros, e ao melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. A palavra do Senhor veio, versículo 11, então, versículo 10 e 11. Então, arrependo-me de haver proposto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contritou e toda a noite clamou ao Senhor. E de madrugada Samuel para encontrar, versículo 16. Então Samuel, espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala, veja o versículo 17. E disse Samuel, porquanto sendo tu pequenino aos seus olhos, não foste, quando você era pequeno nos seus olhos, quando você era humilde, no momento em que você era baixo, no momento em que você era submissivo, aquele tempo, não foste por cabeça de tribo de Israel. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, e destrói totalmente a estes pecadores amalequistas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao desejo, fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Você conhece a história. Começou a contar aí desculpas. Temos um propósito, é um motivo disto. Mesmo eles pensando que o motivo era certo. Então, veja o versículo 22. Porque, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que em quem se obedece à palavra do Senhor? És que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Olha para a sua vida, aquilo que você está fazendo, aqueles passos que você toma, a maneira como você age na sua vida, essas coisas que você pratica. Você pode ter até boa intenção, e você diz, isto pode mover-se, pode ir, continuar dessa maneira. Veja, ele fez esses cortamãos todos. Veja o versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, diga o resto,
ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É assim como começou. Poucas coisas, pequenas coisas que aconteceram na sua vida, e essas pequenas coisas eventualmente regeneraram em coisas grandes de pecado e iniquidade. Então tornou, no capítulo 22, e vamos ver depois o que aconteceu com este homem, que as pequenas coisas tornaram-se grandes. As pequenas gotas de água tornam um mar grande. No versículo 9, 1 Samuel 11, 22, versículo 9. Então respondeu Doeg, o idumeu, que também estava com os criados de Saul, disse ao filho de Jessé: é uma nação fora, os idumitas pertenciam a outro lado. Então, os idumitas são inimigos de Israel. Toda a sua geração. Mesmo quando você lê no Obadias, em outra parte do Velho Testamento, os edomeus eram inimigos do filho de Israel. E ele escolheu alguém de lá para ser um capitão do seu exército. Esse Doeg disse, ele viu o filho e disse ao filho de Jessé, viu o filho de Jessé, Anob, Aquimelec, filho de Ahub. Veja só, ele nem quis dizer o nome de David, porque ele o detestava, o odiava. Disse que eu vi o filho de Jessé, vi vir Anob, e Aquimelec, filho de Ahitub. E continuou, eventualmente, o que ele fez. Versículo 18. Então disse o rei a Doeg, vira-te tu e arremete-te contra os sacerdotes. O que ele podia fazer? Um edomita, vindo de Edom, o grande inimigo dos filhos de Deus. Ele odiava Israel. Ele odiava os profetas e todos os sacerdotes. Ele odiava tudo que estava de acordo com o plano de Deus. Então, é esse tipo de pessoa que Saul escolheu, de uma pequena queda, de uma pequena desobediência, de uma pequena deslealidade, uma pequena coisa, e tornou-se uma coisa grande e terrível. Então, disse ao Doeg, vira-te e arremete-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o idumeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens dos que vestiam éfode de linho. E também Anob, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, até os meninos, até aos de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou tão filhos. Capítulo 23, é que estamos a ver hoje, no capítulo 23, versículo 14. 23, 14. David permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Ele foi escolhido para estar no trono. Não, ele não sentou no trono. Ele tinha que escolhido para alimentar. Foi escolhido para ele alimentar a sua família, a sua nação, em toda a sua tribo. Mas já não fazia. O que ele estava planificando era para matar um homem. Era para destruir esse homem. E tal não perturbava o seu reino. Mas o seu tempo inteiro, do seu tempo todo, era andar atrás de Davi. E a Bíblia diz que Saul o buscava todos os dias, porém, Deus fez o quê? Não o entregou na sua mão. Olha para cá um momento. Se você fizer alguma coisa, um dia, uma semana, um mês, que não tem sucesso, você tem que sentar, eu experimentei isto, tentei isto, não está tendo sucesso. Por que eu não mudo? Por que eu não penso acerca da minha vida? Por que eu não penso acerca do meu futuro? Existem pessoas assim, que faz alguma coisa por um mês, por 3 meses, por um ano,
e a coisa não está tendo sucesso. Então, deviam ter pensado e analisado, porque eles deviam ter mudado para... Não entenda, Saul, que Deus já escolheu outra pessoa, não importa como você tenta, você vai falhar. Então, se você continua batendo a parede sobre a cabeça, tendo a dor de cabeça e continuas ali, isso vai ser loucura se você continuar, porque você está no projeto de Deus e esse projeto não é... Você está procurando esse homem, perseguindo este homem, o Senhor sempre lhe protege, ele lhe preserva e você tenta lhe matar. Enquanto você faz isso, quanto mais ele cresce e torna-se cada vez mais forte. Continua fazendo muito bem. É isso que a apostasia faz. Ele apaga a mente da pessoa, torna a pessoa cada vez mais suja, é a sua mente, o seu pensamento. Então, é assim como a sua queda começou com a pequena queda, a pequena desobediência. Então, tenha cuidado com a pequena tentação, porque isso vai tornar-se uma catástrofe depois. Fala das primeiras coisas da Bíblia, pequenas raposas, pequena queda, pequenas falhas, pequenas loucuras, pouco fogo, pequena comida, pequena infidelidade, pequena fornicação. Primeiro, pequenas raposas. Então, isso tinha sido a melhor coisa que tornou a queda dele. Não foi coisas grandes que fizeram com que ele caísse, mas foram as coisas pequenas. Canções de Salomão, capítulo 2. Canções de Samuel, capítulo 2, 15. Cantares de Samuel, capítulo 2 de Cantares, versículo 15. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal à vinha, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, as pequenas coisas podem destruir muita coisa. Veja a posição que foi dada a Saul como rei, acima de todo homem. É um privilégio. Que poder, que paixão e que possibilidade que Deus lhe deu, que o reino devia ter continuado para sempre, de geração em geração. Ele perdeu tudo por causa das pequenas raposas. Cuidado, tenha cuidado, vigie. Pequenas raposas. Pequenas... Eclesiastes, capítulo 10, 1. Assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro, ele inutiliza o unguento do perfume. Assim é para famosos em sabedoria em alguma coisa. Então está a fazer daqueles que têm um cuidado de temperar as coisas. E quando uma mosca pousa ali, diz que as pequenas coisas, moscas são sujas. Então, uma pequena maneira de falar, a maneira feia de se apresentar, uma pequena relação com o sexo oposto. Então, isso não é muito mal, isso não é tão assim, isso não é pecado, isso é uma pequena coisa, isso não é imoralidade. São pequenas coisinhas. Então, vai destruir o seu ministério e a sua unção. Porque é a unção do Espírito Santo. Então, pequenas raposinhas e pequenas moscas, e a segunda parte desses Eclesiastes 10, 1, a segunda parte, a pequena queda, diz assim: para o famoso em sabedoria e a honra, uma pouca de estultice. Tiago 3, 5. Tiago 3, 5 nos diz uma coisa aí também. Diz: a língua é um pequeno membro, mas orgulha-se de grandes coisas. Então, um pouco de fogo ele queima. Levíticos capítulo 10. Em Levítico capítulo 10, de 1 a 3, são 2 filhos de Arão.
tomaram um fogo estranho no incensário, então foram perante o Senhor. Era só um momento de tempo. Era pequeno fogo, mas um fogo estranho. Quantas pessoas que tentam serem efetivas e como guerrilheiros de oração, querem ser intercessores, então querem ter efetivos como pessoas que resolvem problemas, eles vão ao outro lado da cerca. Então, as pessoas vão buscar as coisas do ocultismo, envolve nelas, para poderem ter poder. Estão lá nas coisas secretas, ocultas, nas mágicas, no ocultismo. Foram de novo à idolatria. Porque eles dizem que são cristãos, não seguem a Bíblia, só andam a colocar algumas passagens e depois começam a trazer as coisas que eles sabem que aprenderam no ocultismo. E eles trazem coisas de poderes das trevas. E você, como crente, como filho de Deus, você tem que ter uma vida plena. Os apóstolos, eles estão a dizer, nós não tínhamos ouro e prata, mas em nome de Jesus. Eles não foram buscar nenhuma ideologia antiga, alguma informação antiga acerca de poderes ocultos. Paulo apóstolo também, quando estava pregando em Atos 14, encontrou alguém que tinha fé, ele disse, levanta, e aquele se levantou-se. Ele não andou procurar alguma coisa de espíritos territoriais, espíritos familiares, essas coisas todas de unções. Isso é um fogo estranho. Disse, só destruiu tudo isso por causa de um fogo estranho. Paulo e Silas estavam cantando louvores diante do Senhor na prisão e os outros estavam o escutando. E as fundações moveram-se e todas as cadeias caíram e estavam livres. Eles não usaram nenhuma coisa antiga. Disseram, não, esta é a maneira de tocar desta maneira. As pessoas estão à procura de poder, estão à procura de efetividade. Se eu tenho isso, tenho aquilo ali. Eles poderão não ir aos campos e outras coisas. Eles compram os seus livros. Eles escondem aqueles livros. E dizem, vamos orar agora, porque esse vai ser um momento de oração, uma noite de vigília. E aquele livro de coisas ocultas está ali na sua Bíblia. E abre aquela coisa e vamos fazer isso, vamos fazer isto, vamos fazer isto. Ele está lendo aquelas coisas, daquele livro de coisas ocultas. E eles dizem que estão convertidos. Esse é um fogo estranho. E você traz isso. E as pessoas estão saltando. E você vê alguém aí. Porque esta é uma noite de oração forte. Então vai fazer isso, fazer aquilo ali. Por que fazes isso? Isso não é Jericó. Você é Jericó? Você é Jericó? Você é o povo de Jericó? Não. Esta é uma casa de Deus. Você já viu isso em Jesus? Jesus só veio na sepultura de Lázaro, e ele disse, eu sei, Pai, sei que você me ouve, por causa deste povo, então não usou nada especial ou mágico ali, é o nome, o poder que há no nome de Jesus, e eu sei que você me ouve, e por causa dessas pessoas, por isso estou dizendo isto, e depois de ter dito isso, disse Lázaro, o que ele disse a Lázaro? Saia. Como é que foi? Saiu ou não? Ele saiu, certo, ele saiu. Então diz, tudo que vocês desejarem nas vossas orações, não é só mexer a cabeça, não é quando você está lutando no ar, não é quando você corre de um lado para o outro, não. Onde nós estamos a orar. Ele está correndo dali para o outro lado, ele pega aquela porta e vem deste lado, começa a correr daqui para aquele lado, para o outro lado. Então abre os seus olhos e começa a andar desta maneira. Eu disse, como estão a fazer isso? Como estão a fazer isso? Ele está a orar. Porque ele é um homem efetivo na oração, é um guerreiro da oração. Então, isso é um fogo estranho. Então, a pessoa que ele disse é de fazer isto, os coxos vão levantar, não vai acontecer nada. E as pessoas que têm os desafios continuam vindo e não acontece nada. Porque ele está trazendo um fogo estranho. E as pessoas estão a voltar, em vez de voltar para a Bíblia e ter que tomar o escudo da fé, que é possível de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque tudo que saiu da vossa boca, então todo o poder eu vos dou para
pisar serpentes e escorpiões e nada do inimigo farás nenhuma coisa vai te ferir. Então outros carregam garrafas de água de um lado para o outro. Quando você pergunta, por que está fazendo isso? É a água pura, é água santa. E outras pessoas é óleo. Está me ouvindo? Não é óleo. É óleo. Que vão carregando. E você pergunta, o que é isso? É um fogo estranho. Há um poder no Espírito Santo. Se vocês receberão um poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e a partir de Judeia, Samaria e Jerusalém, até todas as partes do povo, é somente quando Jesus vem, quando o poder de Jesus vem, e esse vem através do nome de Jesus. Sabe o que tem acontecido? E vai acontecer através de ti. Veja só, as pequenas raposinhas, as pequenas falhas, as pequenas loucuras, o fogo estranho, também a pequena comida, sabe? Algumas coisas que a comida pode ser problemas. Você conhece a história. Hebreus 12, versículo 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Um pouco de comida. Por que estamos a enfatizar isto? Se você come 2 vezes no dia, existem 30 e quantos dias, quantas vezes você come no mês? Se você conta essas vezes 2, então quantas vezes você multiplica por 2 refeições que você tem no dia? Então se você comeu, então por que uma pequena comida vai fazer? Uma pequena comida. Viu aquele homem que fugiu da batalha? E veio para aquele lugar onde a mulher lhe viu, Jael, e disse, deixa-me esconder aqui. Pode me dar alguma água para eu beber? Então ele deu-lhe leite. E depois de lhe dar o leite, bebeu. Pequena comida. Continua correndo. Continue correndo para onde você vai. Não para aí. E eventualmente o homem dormiu ao pé da porta. Então disse, não há ninguém aqui que vai acontecer. E quando ele estava dormindo, a pessoa que lhe deu o leite, a pequena comida, pegou um prego e pregou-lhe ali. E ele estava morto. Você viu? Aquele pequeno profeta veio na terra. 1 de Reis 14. Então ele disse, vamos juntos. O Senhor disse, não beba água, não come nada ali. Não come, não bebe lá. Ele tomou o seu tempo. Eu oro que você vai tomar o seu tempo. E quando o falso profeta veio, e disse, o que é isso? Não, isso não pode ser assim. Eu também sou um profeta como você. Volte na minha casa, coma comigo. Eu não vou fazer isso. Porque o Senhor disse, não posso. E o profeta disse, o anjo me falou agora, disse, venha comigo. Porque ouviu aquela mentira. Você não vai crer na mentira. Ele voltou e foi uma pequena comida. Uma pequena comida. E depois morreu. Eu não morrerei por causa de pequena comida. Mesmo se for jejuar até morreres, é melhor do que pequenas raposinhas, pequenas falhas, e pequeno fogo, e pequena comida. Pouca comida, ou pequena infidelidade. Pequena coisa. Lucas 16, 10. Aqui o Senhor Jesus está a enfatizar aqui. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é o injusto no muito. Existem algumas pessoas que dizem que, se é uma coisa grande, eu vou fazer muito bem. Mas se for uma coisa pequena, é uma pequena infidelidade. É muito cara. Então pode trazer a ruína da sua vida cristã. A pequena 1 de Coríntios capítulo 5. 1 de Coríntios capítulo 5, 6.
Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Está a falar acerca da impureza sexual aqui. Porque alguém tinha tomado a esposa do seu pai. E disse, isso não é nada, isso é uma pequena coisa. Ele está a dizer aqui, o pouco fermento pode levedar toda a massa. São pequenas pequeninas que não podem atrapalhar a igreja por causa dessas coisas pequeninas. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, o pouco fermento, a pequena fornicação na congregação que você deixa passar, diz leveda toda a massa. 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e de malícia, mas com os asmos de sinceridade e de verdade. Já por carta, já tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. 10. Isto quero dizer, absolutamente com os devassos deste mundo e com os avarentos, com os roubadores ou com os idólatras, porque então vos seria necessário. Então, em todo lugar, no mercado, no escritório, onde você está. Então, veja o versículo 14 aqui. Versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis a esses. O idólatra, o maldizento, o beberão, o roubador, nem com mais. Então, não podemos tornar esses sociais com eles. Então, porque não tenho que julgar, em julgar também o que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai fora de entre vós esse ímpio. Então, tudo que traz uma grande queda ao Saul foram as pequenas divisões, a pequena desobediência, a pouca deslealidade, ao pequeno pecado, Deus vai julgar. A pequena corrupção, Deus vai julgar. A pequena falha. Eu não vou tomar parte daquilo ali, mas esta área aqui, não há dinheiro para pagar essas coisas, a escola das crianças. Não há dinheiro para pagar a renda de casa. Então mesmo a comida, não há comida para comprar. Então aí a falta vai acontecer, Vamos dizer no escritório, você não está a entender. Nesta vida, neste mundo, essa coisa de dizer santo, santo em todo momento, se você não quer se envolver, é tão simples. Em alguma semana, alguma coisa vai acontecer. Então você vai ter a sua divisão, vai ter um dividendo aí. Então pode ser 100, pode ser 100 meticais ou 200 meticais. Então por causa da convicção que você tem, e você tem necessidade, quero pagar isso, Deus vai entender e eu vou me arrepender depois. O que é que você vai se arrepender depois? Quem sabe? Você poderá morrer antes de se arrepender. E por causa dessa pequena falha, você foi. Eu oro que não vai acontecer contigo. A pequena rebelião. Você normalmente é obediente, você é fiel, você segue todas as coisas, você é submisso. Mas uma vez só, esta vez, eu quero tomar pelo menos algo diferente neste momento. Então, não vou estar só a fazer a mesma coisa. Então, eu vou tentar o que as pessoas fazem. Toda a gente está sendo rebelde, mas nada acontece com eles. Eu vou tentar a minha rebelião agora, a pequena rebelião. Você pode perder alguma coisa que nunca pensou que você vai perder. Um grande ministério, grandes coisas. Então as coisas que você jejuou, que você trabalhou por muito tempo, algumas coisas que você batalhou, coisas que Deus, que vai dizer, este é meu homem, esta é minha filha, você vai perder isso tudo por causa da pequena rebelião. A pequena divisão pela sã doutrina. Tenha cuidado. Ninguém pode prever a sua vinda. Ponto número 2 agora. Ponto número 2. Passos para trás através da pequena deterioração. 1
1 Samuel 23, 7 até 8. 1 Samuel 23, 7 até 8. E foi anunciado a Saul que David era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado. Você ouviu isso? Você ouviu isso? É Deus que lhe entregou? Deus entregou David nas mãos de Saul? Por que as pessoas dizem mentira e creem na mentira? Isto é mentira. Ele soube que David havia de reinar sobre Israel. Ele soube, Deus já havia lhe entregue. Veja versículo 25, capítulo 25, versículo 16. E disse a David: Tu és mais justo. É 24. 24, 16. E disse a David: Mais justo que tu és, que me recompense com bem, e eu te recompensarei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor lhe tinha posto as suas mãos e tu não me mataste. Então, ele já está a dizer aí que Deus me entregou nas tuas mãos e você não me matou. Então ele disse: o Senhor venha a te abençoar com tudo bom que você fez. O inimigo irá orar por ti. Jesus está orando por ti. Eu também estou orando por ti. A igreja está orando por ti. E os seus inimigos irão voltar. E vamos saber que nós estamos a nos enganar por nós mesmos. Então todos irão voltar para trás. Irão tirar toda a maldição que fizeram. Irão orar por ti em nome de Jesus. E eu estou a ver pessoas vitoriosas aqui na casa. Pessoas vencedoras. E eu vejo pessoas que os inimigos virão e dirão: eu sei que você é maior do que eu. Melhor do que eu. E o Senhor irá te abençoar em nome de Jesus. Não caia a sua cabeça, porque você é mais do que um vencedor. Veja o versículo 20. Agora, quem está a falar aqui? Quem está a falar aqui? É Saul. Está a falar com quem? Está a falar com Davi. Está a dizer: agora, pois és que bem sei. Eu bem sei. Eu sei muito bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Estabelecido nas tuas mãos. Se ele soubesse isso, vamos ver o capítulo 23, 7. E foi anunciado a Saul que David era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade das portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila, para cercar David e os seus homens. Ele caiu de uma posição em que estava, ele caiu até mais baixo na deterioração. Ele foi lá para cercar com forças, para atacar de todos os lados. Ele foi lá para lutar contra David, não contra os filisteus, nem contra os inimigos de Israel, contra o pecado ou contra a carne, com o mundo, com o inimigo das suas almas, mas estava lutando com o ungido de Deus. Ele tinha aquele que... Como você vai lutar contra alguém que é ungido de Deus? Como um homem pode ser assim? Eu oro que você não será assim. Então, esse é o momento que tornou Saul cair. E foi caindo para a perdição. Quais foram os passos que tomaram passo? Primeiro, a repetição da apostasia perpétua. Ele começou no 1 Samuel 13.
Então ele foi repetindo no capítulo 15 e continuou. Ele estava repetindo perpetuamente a apostasia. 2. A rejeição liberal da palavra de Deus. No capítulo 24, ele disse: eu sei muito bem que Deus te deu o reino nas tuas mãos. E mesmo assim, no versículo 26, ele continuou atrás dele. Ele estava perseguindo o homem que Deus ungiu, porque ele estava rejeitando a palavra de Deus e a vontade de Deus. 3. O amor da falsidade e engano. O amor da falsidade e o engano. Capítulo 24, 9. Capítulo 24, 9. E disse David a Saul: por que das tu ouvido às palavras dos homens que dizem: és que David procura o teu mal? Isso era mal, era engano. Ele estava enganando-se a mesmo. Ouviu aquilo que ele queria ouvir, aquilo que queria saber. É o que ele ouviu, e as pessoas disseram: David está te procurando, David quer te destruir, David quer te matar. Então disse: por que você ouviu isso? Então disse: encontrei, alguém disse uma vez só, mata ele, e eu não te fiz nada. Olha a parte do seu vestido que eu cortei porque eu não te toquei. Porque ele escolheu a crer na mentira. Então, se você andar a repetir coisa errada, maldosa, mentira, você acabará crendo isso. E isso foi terrível para ele. 4ª coisa, o amor. Número 4, é a recusa do ungido de Deus. Então diz que o seu filho até insultou o seu filho Jonatas. Até insultou a Jonatas por causa da maneira como ele se dava com David. Diz: meu pai sabe que você vai ser o rei e você vai lhe seguir. Eu sei, e meu pai também sabe. Mas ele não quis aceitar a unção de Deus. É isso que muitas pessoas negam a unção do Senhor. 5. Seguindo os planos de Satanás. Seguindo os planos de Satanás. Quando alguém quer o profeta, queriam. Quem quer que os profetas moram? É Satanás. Quem quer que os sacerdotes moram? É Satanás. É o que ele fez no 22. Era o plano de Satanás. Quando ele disse a Doeg: mata esses sacerdotes aqui. É o plano de Satanás. 6. Corrompendo o povo de Deus. E as pessoas vieram ao seu lado e foram chamar: David está aqui, está escondendo neste lugar, venha. Então, venha, nós vamos te entregar nas tuas mãos. Até as pessoas de Keila, David havia lhes protegido e lhes ajudado, mas sabendo que David orou antes, disse: esse povo de Keila vai me entregar. Deus disse: sim, vão te entregar. Porque o povo de Keila tinham sido corrompidos por Saul. Então, as pessoas que podiam ajudar antes da sua corrupção, eles, em vez de virem na limpeza do Senhor, mas não, eles, em vez de levar as pessoas para o céu, eles vêm sujar essas pessoas. Então, em vez de fazer aquelas pessoas para aceitar a vontade e a palavra de Deus e levar para o céu, ele mudou, ele lhes corrompeu. 7. Tirando a fé dos fiéis. Então, esse é Elimeleque. Eu não sei nada sobre isso. Meu senhor rei, não é o David, um dos seus homens fiéis? Não são eles que estão lutando as suas batalhas? Quem é mais fiel do que Davi no meio dos seus servos? Então, disse: porque você disse isso, você há de morrer. E aquele homem ficou, também tinha a sua simplicidade, ele deixou tudo passar. Mesmo as pessoas não estavam envolvidas com aquele tipo de situação que aconteceu, foi acusado. Elimeleque morreu e muita gente morreu, crianças e todos. Então, isso é por causa de Saul. Agora vamos pensar de nós mesmos. Como é que as pessoas vão caindo,
até chegarem na deterioração que já não puderem voltar. Repetindo a perpétua apostasia. Então, não vamos a nós mesmos. Jeremias capítulo 8. Jeremias 8:4. Jeremias 8:4. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão de levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Uma perpétua apostasia. Quando alguém está caindo e Deus lhe chama, a chamada de Deus, a voz de Deus, o amor de Deus lhe chama, ele vai resistir, vai dizer não. E eu vou continuar no meu campo. Eu decidi isto e isto que eu vou fazer. Eu não vou voltar para dizer perdoa-me ao Todo-Poderoso. Eu não vou dizer desculpa ao céu ou à igreja, nunca. Tudo que vai acontecer, eu tomei esta decisão e eu vou guardar a minha honra, vou guardar o meu nome. E eu vou tomar a minha decisão perpétua apostasia contínua. Oséias 11:7. É o problema de muita gente tem quando volta para trás. Vendo que as coisas estão a continuar, eles não querem voltar. Oséias 11:7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Uma perpétua. Segunda coisa, a rejeição da palavra de Deus, liberamente rejeição da palavra de Deus. Qual é a esperança para o apostatado? Que ouve a palavra de Deus e disse, eu sei disso. Eu sei se está escrito na palavra. Eu sei que é isso que Deus diz. Eu sei que esta é a sã doutrina, mas eu tomei minha decisão. Que essas coisas eu queria fazer. E meu amigo, você se chama como um crente, se aquela pessoa ali é um descrente, não tenha um jugo desigual com os descrentes. Senhor, eu sei, porque isso está, até eu sei onde estão escritos e conheço o significado. Sei o que você está a dizer, mas eu já fui tão longe. Eu amo esta pessoa. O meu coração está lá. E não tem como eu posso voltar. Eu conheço a palavra de Deus, está já a citar. Eu sei o que você está a dizer, mas tomei decisão. Jeremias 44, 16. Diz assim a palavra do Senhor: quando a palavra que vos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Sabemos que é a palavra de Deus, mas decidimos nós. Então não queremos. Se você quer continuar a pregar, prega em outro lugar, fala para outras pessoas. Mas aquilo que você diz, nós sabemos que é a palavra do Senhor, mas nós não iremos ouvir, não iremos escutar. Veja a segunda parte dessa. Não te obedeceremos a ti. No versículo 17. No fim do versículo 17. 3. O amor do engano e da falsa doutrina. Jeremias 5, 31. Jeremias 5, 31. As pessoas sabiam que é falso, não é verdadeiro, sabem que é falsa doutrina, sabem que aquilo é algo errôneo, algo errado, mas eles decidem uma coisa ou outra. E quando acontece, eu não vou permanecer no Deep Life. O que eles fizeram? Senhor, nós sabemos que o seu coração, você nos ama, eu sei que você quer que nós continuemos, você quer que as pessoas querem para um céu, mas não se preocupa comigo. Eu tomei a decisão, eu não vou ficar na Deep Life. Vais para onde? Em vez de, sabe que vai para um lugar, mas vai para lá. Vai ver o erro, vê a falsidade, diz isso não está reto, alguém está pregando lá, ele diz que não chama isso bem, não está interpretando muito bem, mas levanta-se, tomei a decisão, é por causa daquele lugar, eu não vou voltar mais. E para este lugar,
Eu sei que as coisas estão erradas. Eu posso ensinar as pessoas que estão a ensinar. Eu posso até corrigir as pessoas que estão fazendo coisas erradas aqui. Mas eu vou estar aqui. Eles amam a falsa doutrina. Jeremias 5, 31. 5:31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. O meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disto? Quando a destruição vem, quando o julgamento vem, o que eu vou fazer? Porque eles amam aquelas coisas. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 10. 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 10. E diz assim: e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Para que creiam o quê? Para que creiam o quê? A mentira. Creiam na mentira. Deus te protegeu até agora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai continuar a te proteger. Eu disse, vai continuar a te proteger. Porque você é precioso diante de Deus. Há muitas pessoas que creram nesta mesma verdade, mas já voltaram para a mentira. E quando eles aconteceu o 1 de Reis, há algo que diz que isso está errado, mas eles não decidem sair, continuam lá. No versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Outro ponto é 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro 2, 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Veja o versículo 20. Porquanto se depois terem escapado da corrupção do mundo, tinham sido salvos, tinham nascido de novo antes, mas depois terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornando-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Doutrina dos demônios. Eles estavam seguindo o plano de Satanás. Há pessoas que quando pregam a doutrina do demônio. 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2. Mas expressamente, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostataram alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas dos demônios. Falam mentiras, hipocrisia, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Corrompendo o povo de Deus. Esse é um outro ponto. Corrompendo o povo de Deus, não somente porque eles voltaram, apostataram, porque eles foram contaminados, não somente porque eles são corrompidos ou corruptos, e também eles continuam a corromper outras pessoas. Ezequiel 44, 12. Ezequiel 44, 12. Porquanto lhes ministraram diante deles ídolos e serviram a casa de Israel do tropeço da maldade, por isso eu levantei a minha mão sobre ele, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Veja só, há pessoas que dão conselhos dos jovens para os levar para a imoralidade. Há pessoas que dão um conselho às pessoas no adultério e também para a imoralidade.
um tipo, querem corromper as pessoas, querem destruir as pessoas, querem contaminar pessoas. E disse, está bem, eu não vou te dizer isso, mas sabe, eu vou te dizer agora, não queria te dizer, mas vou dizer, o seu marido já foi, você agora é viúva, então são amigos antigos, que vão começar a mostrar interesse, já é casado. Mas sim, você quer morrer de fome, se você não quer morrer de fome, então este homem mostra interesse a ti. Então ele também era um seu amigo do seu marido. Então o que você vai fazer? Então não vou pôr a minha palavra na sua boca, mas pensa do assunto. Mas eu não vou morrer de fome. Se alguém quiser te ajudar, se você está dizendo, submeta-se a ele. Ele está interessado em ti. Ele vai te alimentar. Ele vai te ajudar. Quando você fez, está corrompendo as pessoas do povo. Então você apostatou-te e você está tornando os outros a apostatar por causa da sua forma, por causa da comida. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Jeová. E eles levantaram. Malaquias capítulo 2. Malaquias 2, 6. Malaquias 2, 6. A lei da verdade esteve na tua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho, e muitos fizeram tropeçar da lei. Deixa lá o resto aí. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. 7. Fazendo cair a fé dos outros, dos fiéis, destruindo a fé dos fiéis. 1 de Timóteo, capítulo 1, 18. Estamos a ver o que o Senhor está dizendo aqui acerca. Voltou para trás. Voltou para trás. Voltou para trás. Saul voltou para trás. E tornou para uma parte mais baixa na deterioração. Eu oro que isso não vai acontecer contigo. Então você vai continuar. Ponto número 3 agora. Batalhas secretas que te levam a perdição, a um destino perdido. Sabe, existem algumas pessoas que fazem coisas e eles pensam que podem cobrir, porque fazem isso no secreto, fazem no secreto. E como fazem em segredo, acham que ninguém vai saber. E andam a escondem o motivo, a intenção. É isso que aconteceu também na queda de Saul. Batalhas secretas que tornaram fazer perder o destino. Vamos ver a passagem de hoje, 1 de Samuel 23, 1 de Samuel capítulo 23, versículo 9. 1 de Samuel capítulo 23, 9. Sabendo, pois, David que Saul maquinava este mal contra ele em Abiatar secretamente. Ele estava fazendo as coisas secretamente, maquinava. Ele escondeu o seu plano, a sua intenção, escondeu todas as coisas que ele tinha maquinava. Ele fazia as coisas maquinando. Ele tornou, pela primeira vez, foi ao segredo, ao segundo, tornou-se a fazer coisas de conspiração. 1 Samuel capítulo 18, versículo 21. Segredos, segredos, segredos. Ninguém vai saber, eu vou fazer isto, as pessoas não vão saber, não vão ver,
é um bom líder, é um homem especial, é tão alto como outro, ele é conhecido de todos. Porque faz as coisas em segredo, em secreto, e ninguém vai saber. 1 Samuel capítulo 18, 21. 18, 21. E Saul diz: eu lhe darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venham a ser contra ele, pelo que Saul disse a David: com a outra serás, pois, meu genro. Veja a interpretação disso no versículo 22. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo, secretamente, não, vão convençam-o, porque dessa maneira queremos lhe matar, iremos lhe destruir. Essa é conspiração. Então, falem com ele secretamente, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Salmos 10. Salmos 10. Vamos ver a oração de Davi, daí que está orando. Está nos dizendo aí o que estava a acontecer no segredo. Salmos 10, 4. Salmos 10, 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não há Deus. Nos seus planos não havia Deus. Eram segredos que andam a conspirar, porque Deus não está nos seus pensamentos. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os seus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. E disse no seu coração, no versículo 6, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. E a sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia. 8. Põe-se nos cerrados das aldeias, dos lugares ocultos, mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o povo. Então, esse é o tipo de vida que ele fez quando... Veja, 1 Samuel capítulo 28. É assim como ele viveu a sua vida. Tudo que fez, isto que eu vou fazer agora, até chegar ao último estágio na sua vida. Segredos. 1 Samuel capítulo 28, versículo 3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E juntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilbeia. E vendo Saul ao arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu. A esse tempo o Senhor não lhe respondeu. Não por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de quê? De feitiçaria, para que eu vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinho. E Saul fez o quê? E Saul que fez o quê? Se disfarçou. Coisas secretas. Ele praticou a ciência de segredos. Ele disfarçou-se. Sabia que se você está-se a matar por si mesmo, você vai para o inferno. Porque você não quer que as pessoas saibam onde você está. Você está aperfeiçoando essa arte. Está fazendo dessa maneira, de fazer de tudo aquilo que você quiser, ninguém vai detectar. Porque ele sabe as coisas de segredos, coisas secretas. Isso arruinou a ele, porque se você participa dessas coisas de segredos que ninguém saiba, e você vai dizer, ele disfarçou-se a si mesmo e vestiu outros vestidos, e foi ele. E com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher. Você sabe,
Se tivesse ido de dia, não teria sido secreto. Mas foi de noite. E disse, peço-te que te adivinhe pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. 1 de Crônicas, capítulo 10. 1 de Crônicas 10, 13. 10, 13. Assim, abre a sua Bíblia. Estou à espera de si. Onde é que vamos ler agora? 1 de Crônicas 10, no versículo 13. Estás lá agora? Estás lá? Leia isso comigo. Vamos, 1, 2, 3. Assim morreu. Boa gente, Deus vos abençoe, vocês estão lendo. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Ele consultou, e não buscou o Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a David, filho de Jessé. Ele foi para o céu, morreu debaixo daquela penalidade, de indo para os feiticeiros, curandeiros. A vida cristã é uma vida da luz. Que a vida brilhe nas pessoas. As pessoas vejam as vossas boas obras. Saia. Por que você está a esconder? Por que você está se protegendo? Por que você está vivendo a vida secreta? A vida secreta. Que ninguém saiba o que você faz. Que ninguém possa te corrigir. E você se morre no pecado. Qual é o lucro disso? Qual é a vantagem? Se você morre no pecado, você vai para o inferno. Quantos anos? Para sempre e sempre. Tenha cuidado. Por quê? A idolatria secreta. Um compromisso secreto, a falta secreta, a corrupção secreta, adultério secreto, a infidelidade secreta e decepção. É um pecado secreto. Deus vai julgar. Hoje é o dia de que Deus quer te limpar, dia da misericórdia. Não espera até o último dia. Saia desse compromisso. Venha para o lugar do Senhor. O Senhor está dizendo, se você pode clamar, invocar esses segredos todos, Deus vai te limpar. E vai estar limpo. E a partir de hoje, não irá mais marcar passos para a apostasia, para o inferno. O Senhor vai resgatar a cada um de vós em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes 12, 13. Vamos ouvir a conclusão. Tema Deus e guarde os seus mandamentos. Porque esta é que Eclesiastes 12, 13 e 14. A misericórdia está disponível. Vamos levantar e vamos a Deus em oração. O Senhor vai te resgatar. O Senhor vai nos transformar. O Senhor não vai permitir que essas pequenas raposas que para nos destruir. O Senhor morreu por ti e por mim na cruz de Calvário. Os céus são seus. Há um lugar no céu para ti. Você não vai perder isso em nome de Jesus.